Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Depois de ter visto o documentário em 3 partes, Empire of the Tsars, o Império dos Czares, lá na Netflix. Tem gente que às vezes não gosta de documentário porque tem aquela imagem dos documentários antigos que tinham narrador e aquelas talking heads, né, chamado em inglês, aquelas cabecinhas falantes. Repensa se você ainda tem essa ideia, porque documentário hoje em dia, especialmente os da BBC, 4 são super dinâmicos, interativos. Esse aí conta a história da dinastia dos Romanov, né? Da tal da princesa Anastácia, lá do filme da Disney, que eu nunca vi essas coisas, mas eu sei que tem uma lenda de que uma das princesinhas escapou, tal, né? Então, esse documentário em 3 partes da BBC conta a história dessa dinastia, dos Romanov, que dominou a Rússia durante 300 anos, até que a família foi dizimada lá na Revolução Comunista de 1917. Né? Eles morreram, acho que em 1918, mas a Revolução foi em 17. Esse documentário, ele é apresentado por uma historiadora inglesa muito legal, que é a Lucy Worsley. Ela, ela apresentou já vários programas da BBC, especialmente de casas e palácios e tal. E ela se veste com roupa da época, ela experimenta, no caso desse aí do Empire of the Tsars, ela experimenta um drink da época. É um barato. O olho dela enche de lágrimas. Ela fala, oh, this is foul. É muito legal. Ela entra em navio, réplica. Ela é super fervida, assim. E tá o tempo todo de vermelho. Né? Adivinha por quê? E ela fica andando para cá para lá. Então ela vai para Moscou, São Petersburgo, visita os palácios. Então tem algumas talking heads, ela conversa com alguns historiadores, mas o barato é assim, ela vai falando os 3 episódios, né, o voice-over, a narrativa, mas ela vai andando pelos lugares, ela fala, ela grava falas a partir desses lugares que ela visita, né, da Praça Vermelha. E, meu, esses castelos, palácios em São Petersburgo são lindíssimos. Praticamente já vale o Palácio de Inverno da Catarina Grande. Acreditem, vale a pena, mesmo pela televisão, você vê aquilo. São grandiosos, você não acredita. E é assim, com relação ao conteúdo, eu não sou historiador, mas ela deixa tudo muito novelesco, assim. Então a gente vai. É uma narrativa para nós leigos, não é? Então ela vai falando que os primeiros Romanov quiseram modernizar a Rússia, que vivia. Só que eles fizeram a modernização é, meia boca. Então, São Petersburgo, por exemplo, foi construída para parecer uma cidade europeia, como na França, tal. Só que enquanto a Europa ocidental, França, Inglaterra viviam a idade na Revolução Industrial, a idade moderna, iluminismo, tal, é, o campesinato russo vivia como se fosse na Idade Média, existia o serviço, a figura dos servos, e isso permaneceu até o século XX. Então aí, como a modernização, né, foi feita, foi mal feita, e depois dos últimos czares, dos Romanov, não quiseram abrir mão do osso, né, largar o osso, porque ficaram com uma política meio de voltar no tempo, é, Deus e Rússia acima de tudo, não deu certo, né? Então, o último capítulo é até bem simbólico, mas anyways, está falando da Rússia. E aí, então, como eles não conseguiram perceber isso, eles morreram, né? Então, ele é super absorvente. Eu gosto de documentário, independentemente de qual forma seja, né? Eu sou da geração antiga, então eu aguento um só com Talking Heads, mas esse aí não. A Lucy Worsley, ela é serelepe, ela tem sei lá, uma característica na dicção dela
com o R. Então é super gostoso ver e ouvir a Lucy Worsley passeando por São Petersburgo, pelos palácios de Moscou e contando a história dos Romanov. Recomendo esses 3 episódios, gente. Eu maratonei, assim, foi numa dessas tardes tórridas de calor, me tranquei no ar-condicionado aqui no quarto e me diverti. Tchau, gente!